A paz do Senhor, meus irmãos, que maravilha! Bênção de Deus estarmos mais uma vez juntos nessa escola bíblica dominical, a maior escola do mundo. Temos a plena certeza que ela é, sim, a maior escola do mundo. Estamos hoje com a lição de número 2, vamos comentar, vamos trazer algo para auxiliar os professores, transmitir aos alunos e pastores superintendentes para a nossa próxima lição no próximo domingo, que dia vai dar? Dia 12 de janeiro de 2025. Está sendo uma bênção já esse início da lição. A primeira aula nós gravamos na sexta-feira, hoje um pouquinho mais cedo, e semana que vem já quero postar a terceira aula. E um convite para você compartilhar, curtir, deixar seu comentário, enfim, participarmos juntos dessa maravilhosa aula. Vamos à nossa aula. Primeiro, como sempre, vamos começar orando, pedindo a Deus graça para transmitirmos a sua palavra. Feche seus olhos e ore junto comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno, mais uma vez, Senhor, estamos na tua presença. Senhor, pedimos também do teu Espírito Santo, Senhor, da tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor, que venha nos guiar, ó Deus, nesta aula, Senhor, tão importante para o aprendizado da igreja, Senhor, dos membros, Senhor, para auxiliar os professores, pedimos pela vida deles também. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos então para a nossa aula de número 2. Somos cristãos. Vai ser no dia 12 de janeiro, a partir das 9 horas, nas igrejas Assembleias de Deus, e tem algumas igrejas que não são da Assembleia, mas também adotaram esta revista para a sua escola. Nós temos os objetivos da lição, que vai ser o seguinte: primeiro, apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Segundo, elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça. E terceiro, mostrar mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Será que ela se faz presente? Será que ela está incluída nos nossos cultos? Nós vamos ver isso durante a nossa lição. Será que eu estou me comportando como um judeu, um judaizante, não como um judeu, mas como um judaizante? Vamos ver. Nosso textuário vai dizer: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos capítulo 15, versículo 19. Então já era um convite aí para não perturbar aqueles que estavam se convertendo. Nossa verdade prática, ela vai dizer o seguinte: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo, ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. É claro que nós temos as nossas regras, é claro que nós temos os nossos rituais, é claro que todas as religiões têm as suas regras e os seus rituais, mas não é a base. Olha bem, está dizendo que o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo. Essa é o cristianismo. E é isso que nós vamos falar hoje. Minha garganta não está muito bem, então eu peço a paciência para que você me escute e comente aí. Deixe da onde você está assistindo, e a sua pergunta, na medida do possível, nós vamos responder. Vamos à nossa introdução da própria lição mesmo. Está dizendo o seguinte: a igreja herdou dos judeus, olha, muitas ideias práticas no campo teológico e ético, né? Visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém.
no dia do Pentecostes, numa comunidade judaica. Os primeiros enviados apóstolos eram judeus. Jesus era judeu, da linhagem de Israel, de Davi, da linhagem de Abraão. Então não tem como nós negarmos que a primeira igreja, e eu vou até, como é que eu vou dizer, vamos sonhar um pouco, né? Vamos incrementar um pouco, é claro que isso não é verdade, mas a primeira Assembleia de Deus, vamos dizer assim, foi formada por judeus. Se você é da Assembleia, se você é da Presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana foi formada por judeus. Então a igreja de Cristo, assim fica melhor, né? Vamos abranger todos. Ela foi formada primeiramente por judeus. A doutrina era de judeus, por isso que houve esses judaizantes, né, que colocaram aí essa regra que não existe, deixou de existir na cruz do Calvário. Nós vamos entender direitinho como, né, que aconteceu isso. Primeiro, antes de nós entrarmos na lição, nós temos que entender a carta aos Gálatas. E devemos fazer algumas perguntas. Quem escreveu? Para quem foi escrito? Em Gálatas 4, 7 e 9, quem está sendo citado aqui? Qual o seu contexto? Quer dizer, em que contexto que ela foi escrita? Então nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos isso, a gente vai ter uma interpretação, digamos assim, romana, uma visão romana da carta. Nós vamos ter uma visão não judaica do momento e nós não vamos compreender o porquê que eles estavam escrevendo. Então nós temos que prestar atenção. Então, carta aos Gálatas, sem dúvida nenhuma, foi Paulo quem escreveu. O principal dos apóstolos dos gentios, né? Defensor da doutrina da justificação. Foi destinado a quem? Foi destinado à região da Galácia. Confrontar, por quê? Qual era o objetivo dessa carta? Era confrontar a influência de falsos mestres. Esse era o objetivo. Conhecido como judaizantes, e que estavam o quê? Distorcendo o evangelho de Cristo. Nós vamos entender mais para frente os judaizantes, e Gálatas 4, 7 e 9, Paulo está falando deles. Eram seguidores, se diziam, né, se denominavam seguidores de Yeshua, de Jesus, mas ensinavam que o evangelho era diferente daquilo que Paulo vinha apresentando. E que era necessário o quê? Circuncisão, observância rigorosa da Torá. E então nós vemos aí que eles estavam apresentando, como Paulo vai dizer, outro evangelho. Tá? Então, 4, de 7 a 9, Paulo cita diretamente a liberdade que os crentes têm em Cristo. Não é necessário. Podemos ter? Podemos, mas não é necessário. Posso ter um shofar? Posso, mas não é necessário. Então ele vem advertir sobre o perigo dos judaizantes, desses falsos mestres dentro da igreja de Cristo. Ele fica assustado, nós vamos falar isso no primeiro ponto, ele fica assustado como que eles deixaram de seguir tão depressa, como que eles foram rápido. Vamos lá para a nossa palavra-chave. Nossa palavra-chave é evangelho, do grego. O grego não é evangelho, tá? É evangelho, tá? E eu não sou muito bom no grego, não, gosto mais do hebraico, que quer dizer boas novas. Evangelho tem o sentido de boas novas. Tá? Significado, as boas novas da vinda do Messias, o Evangelho. Expressado às vezes como o doador, que é Deus, às vezes com o sujeito próprio, né, Messias, e às vezes como um transmissor humano. Exemplo, um apóstolo, um pastor, um evangelista. Então, essa é a origem. O termo na realidade, eugelion.
Essa é a pronúncia do grego, tá? Refere-se principalmente às boas novas. Dentro do contexto cultural romano, ele vai dizer que era usado para anunciar eventos significativos. Nascimento do imperador, uma vitória militar. Então trazia-se essas boas novas. Eram comunicadas essas boas novas, tá? Deixa eu voltar aqui. Isso. Era o significado. Então, origem da palavra tem eu, que significa bom ou bem, e angelos, que implica, e você já estudou sobre angelos, né? Que é anjos, mensageiros ou mensagem. Essa aí para você ter uma noção, uma explicação do que é o evangelho. Então, evangelhos são boas novas, boas notícias, principalmente dentro do contexto que nós estamos estudando, boas notícias de salvação. Nosso primeiro ponto vai dizer o seguinte: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Seu primeiro ponto, subindo outra vez a Jerusalém, Gálatas capítulo 2, versículo 1 e 2. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação. Versículo 2, Atos 11, 27 e 30. Não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas. Não foi uma convocação, tá? Então, ele sobe lá, foi por revelação. Não podemos confundir a visita de Paulo com a ida ao concílio de Jerusalém. Então, quando ele vai a Gálatas, é por revelação, não por convocação. Então, nós vamos ver alguns pontos aqui da subida dele outra vez a Jerusalém. Então, primeiro, 14 anos depois da sua conversão. Paulo, depois que ele foi convertido, teve uma fase de preparação. Ele enfrentou perseguições, foram 14... Muitas pessoas pensam que Paulo, ele, digamos, tem um encontro com Cristo, ele vai até a casa, começa a orar, Ananias ora por ele, põe as mãos e já ele sai fazer a obra. Não, houve 14 anos de instrução na vida dele para que ele pudesse ser o apóstolo do gentio. Então, cuidado, não tenha pressa naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Tá? Mas vamos à nossa lição. Então, olha, 14 anos depois da sua conversão, Paulo sobe a segunda vez a Jerusalém. A primeira vez ele subiu em Jerusalém logo após a sua conversão. Foi um momento decisivo, está registrado em Atos, capítulo 9, versículo 26 a 30. Mas agora, 14 anos depois, da sua experiência, ele retorna com uma missão clara, muito clara. E qual era essa missão sua? Essa segunda visita foi por revelação, Gálatas 2 e 2, conforme Atos 11, 27 a 30. Não sendo uma convocação pelos apóstolos, tá? Não foi. E nem para prestar conta. Então ele estava enfatizando o quê? Foi por revelação. Vamos ver Gálatas capítulo 2 e 2. Vamos ler para nós entendermos direitinho como que foi essa visita dele por revelação aos Gálatas, capítulo 2 e versículo também de número 2. E como sempre, eu gosto, eu amo. E os irmãos estão aprendendo a amar comigo também a versão King James. Rumei para lá por causa de uma revelação e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo-o, no entanto, em particular aos que pareciam mais influentes, para que de algum modo não ocorresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Então esse foi o motivo de Paulo estar lá, foi por uma revolução. Então esse ponto é importante porque Paulo não estava se submetendo à autoridade de Jerusalém.
mas cumprindo a direção de Deus. Ele reforçava que a sua missão era divina e não dependia de aprovação dos apóstolos. Não é um termo aí que ele estava indo contra os apóstolos, não, de forma nenhuma, tá? Não, ele simplesmente está dizendo que foi por uma revelação. Então nós não podemos confundir essa visita de Paulo com sua ida ao Concílio de Jerusalém, que está registrado em Atos 15. Por quê? Porque conforme registrado em Gálatas 2, 1 e 2, aconteceu antes do Concílio de Jerusalém. Foi uma reunião importante, onde as autoridades da igreja primitiva estavam discutindo sobre a necessidade dos gentios se submeterem à circuncisão e à lei de Moisés para serem salvos. Não. O Concílio de Jerusalém é relatado em Atos 15. Foi uma resposta a essa controvérsia. Então, a viagem registrada em Gálatas 2, 1 e 2 ocorre antes disso, pois Paulo escreveu a carta, já está refletindo sobre a sua visita. E quarto, olha bem, a epístola, aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. E por último, o ponto 5, somando os anos mencionados, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes da primeira viagem missionária. Gálatas 1 e 18 vai dizer, ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruiu, o povo, provo que sou transgressor. Então ele está dizendo aí em Gálatas 1, eu li 2 e 18, desculpa, 1 e 18. Passado 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele durante 15 dias. Então essa é a nossa visão, esse é o nosso entendimento sobre o concílio e a carta aos Gálatas. Cuidado, tá? Para não fazer essa confusão aí que nós temos, podemos fazer entre o concílio e a carta aos Gálatas. Vamos para o nosso segundo ponto, objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo, tá? É bom lembrar que não foi. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativo para os irmãos pobres da Judeia. Vamos lá para o nosso objetivo da reunião. Primeiro, contexto geral. Não foi um concílio, tá? Não foi. Temos que entender isso. Dentro desse contexto geral, Atos 15 relata um momento, irmãos, foi crucial, tá? Essa reunião em Jerusalém, ela foi crucial mesmo. Esse encontro ele vai tratar de uma questão que estava dividindo, era um problema doutrinário que surgiu entre cristãos, gentios e judeus, cristão gentil e cristão judeu. Então surge essa problemática aí onde os judaizantes estavam afirmando que para ser realmente convertido a Deus, teria que continuar com as práticas judaicas. Não que seja errado, mas o erro está em, se eu não fizer isso, é como se eu não orar, eu não sou salvo. Vou salgar um pouquinho mais. Se eu não for dizimista, eu não tenho salvação. Minha salvação não depende do meu dízimo, da minha oferta, da minha oração, da minha consagração, do meu jejum, da minha participação no culto. Não, minha salvação não depende disso. Minha salvação, ela vai depender do quê? Unicamente da minha fé. Ela é um dom de Deus, Efésios 2 e 8. É dom de Deus, não pertence a nós. Então ele vai falar sobre esse objetivo da reunião aí. Não foi um sínodo, tá? Nem um concílio, não, foi uma reunião, tá? Que eles fizeram lá. Foi o evangelho, Paulo vai aproveitar para falar, o evangelho pregado aos gentios
por Barnabé, o versículo 1 e 2, tá? Eles vão falar sobre esse evangelho pregado ao gentio, é o mesmo evangelho pregado aos judeus também, não havia diferença, e a convicção que Paulo tinha, ele era convicto daquilo que ele estava pregando. Então nós temos aí esse objetivo da reunião, era mostrar que o mesmo evangelho que ele estava pregando, Paulo aproveita essa oportunidade, né? Ele vai dizer que é o mesmo evangelho. E qual é o objetivo dessa reunião? Qual que era o objetivo, qual que era a importância dessa reunião? Primeiro, preservar a unidade da igreja. Então era muito importante que a igreja não ficasse dividida, porque ela é composta, não é uma igreja de judeus e uma igreja de gentios, não. A igreja ela é composta de judeus e gentios. São 3 povos que existem na face da terra. Povos, não etnias. Judeus, gentios e igreja. A igreja é a união dos dois. Então, resolver essa questão da lei de Moisés era essencial. Segundo objetivo, era proteger o evangelho. Ele precisava proteger o evangelho. Terceiro, testemunhar a universalidade da salvação. A salvação em Cristo era para todos, independente de grego, judeu, gentio, celta, enfim. Não havia discriminação, de forma nenhuma, não havia. O evangelho era para todos, indiscriminadamente. Então, a importância dessa reunião tinha esses 3 objetivos: preservar a unidade da igreja, proteger a verdade do evangelho, e você vai ver isso lá em Gálatas capítulo 5, 1 a 4, e testemunhar a universalidade da salvação. Com isso, o que acontece? A reunião, ela teve uma decisão, foi unânime. Atos 15, 22. Tiago apresenta, apesar, olhe bem, presta atenção comigo, eu sempre faço uma pergunta, nós precisamos cumprir a lei, mesmo sendo cristão? Aí você vai dizer, claro que não. E eu digo que sim. Porque se nós vermos em Atos capítulo 15, versículo 20, é lei da purificação do corpo. É o mesmo de Levítico. O 20 vai dizer, todavia, escreva-lhes que se abstenha da contaminação de ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais sufocadas ou do sangue. Isso é lei de purificação do corpo. Quando Tiago apresenta as outras coisas, sábado e usar talite, as outras coisas, não eram cobrado do povo cristão. Então, a decisão, primeiro, foi unânime. Foi tomada pelos obreiros, pelos apóstolos e pelo povo, por uma cúpula e pela base, não foi só de uma pessoa. Foi uma decisão unânime dos apóstolos, dos presbíteros e do povo. Eles nomearam, depois da decisão, eles nomearam uma comissão para acompanhar Paulo e Barnabé até Antioquia. Então veja, primeiro há uma decisão, o objetivo da reunião foi apresentar essa decisão. A decisão foi escrita, acompanhe junto comigo aí. Ela foi escrita. Então, eles desceram, os fariseus, eles descem a Antioquia, né, em nome da igreja de Jerusalém, mas eles não possuíam credenciais, eles não tinham autoridades, eles perturbavam a igreja de Cristo. Os judaizantes, eles descem lá e perturbam, eles não têm autoridade. Olhe bem, para você pregar a palavra de Deus, é preciso a autoridade de Deus, mas você precisa ter um referencial. Onde você congrega? Quem te enviou?
Quem é o teu pastor? Não é simplesmente eu sair pregando. Não, eu preciso ter um referencial. Eu sou o pastor Rivanildo de Faria, congrego na Assembleia de Deus da Vila C, Foz do Iguaçu, Paraná. O meu pastor é o pastor Eliseu Ferreira. O meu pastor presidente é o pastor Isaías Cardoso dos Santos. Então nós temos que ter um referencial. Nós temos que ter um enviado. Eu fui consagrado como pastor pela imposição de mão dos meus companheiros, dos meus irmãos em Cristo. Segundo, terceiro, vamos ver o terceiro ali, os opositores não estavam autorizados. Eles descem à igreja de Jerusalém, mas não tem credencial. E eu não estou falando de uma carteirinha. Eu não estou falando, claro, a carteirinha vai identificar, a credencial vai identificar de onde você é, onde você pertence. Mas não estou falando isso. Eles não tinham nem autoridade, nem autorização de dizer isso. Por quê? Porque eles perturbavam. A comissão que foi enviada, ela é nomeada. Ela é formada por homens íntegros e fiéis. Judas e Silas. Eram os dois. Que já haviam provado seu compromisso a respeito do seu compromisso com Deus, eles já tinham provado. E já tinham se arriscado pelo Evangelho. A decisão é detalhada. Olhe bem que interessante, a decisão ela é detalhada. Eu anotei aqui, ó, o Evangelho não é ele é intransigente, quer dizer, ele não vai transgredir a verdade, ele é sensível à cultura. Aquilo que não fere a cultura, que não fere o Evangelho, não tem por que nós pregarmos contra ela. Não negocia na sua essência. Ele respeita as consciências, mas não negocia na sua essência. A salvação é unicamente pela fé em Cristo, mas há uma sensibilidade cultural nas leis do país, nos relacionamentos consanguíneos. Até nisso o Evangelho se preocupa. Então vejam bem, dentro desses 5 pontos, o objetivo da reunião foi alcançado, porque eles foram unânimes. A decisão foi escrita, os opositores não estavam autorizados a levar, porque eles não levariam a verdade. A comissão é enviada, eles sabiam quem poderia enviar, e a decisão, além de ser escrita, ela era detalhada. Então, preste bem atenção em tudo isso, para que você possa transmitir na sala de aula. Não é simplesmente eu negar um fato, ó, você não pode usar um chofar dentro da igreja. Ah, por que eu não posso? Ah, não pode. Pronto, não precisa ser detalhado. É o que nós estamos tentando trazer para vocês aqui. E você vai entender que você pode sim usar um chofar dentro da igreja. Você pode usar sim uma arca da aliança dentro da igreja. Você está vendo atrás de mim? Eu tenho ali, ó, a menorá. Eu tenho a mezunzá, eu uso, eu gosto, eu amo o povo judeu. Eu amo Israel. Eu amo Jerusalém, é porque de lá veio a salvação. Não veio de Foz do Iguaçu. Não foi em Foz do Iguaçu, no Paraná, que começou. Não foi em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Eu fui alcançado depois de Jerusalém. Então é preciso ter uma reunião, mas o objetivo foi alcançado. Nós precisamos respeitar a lei de Moisés? Sim, mas esses 4 itens, que são abster-se de contaminações dos ídolos, comida oferecida a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados, não pode sufocar, tem que cortar, tem que sangrar, e do sangue. Inclusive o judeu, quando vai matar um animal, a faca tem que ser amolada, muito bem amolada, e tem um lugar onde ele corta. Por quê? Para que o animal não sofra. Então, até na hora de comer, não é matar por prazer, mas ele tem misericórdia, mesmo ele precisando do animal. Então, vejam como é diferente a visão. Nós não podemos condenar os judeus pelas suas práticas, mas também não podemos colocar as práticas deles como um requisito para a salvação, de forma nenhuma. Vamos para o nosso terceiro ponto? Nosso terceiro ponto está dizendo o seguinte: Tito e a circuncisão, Gálatas 2:5.
Vai dizer, ó, Barnabé era judeu. E seu nome aparece 3 vezes no capítulo, 3 vezes nesse capítulo, né, de Gálatas 2. No verso 1, 9 e 13. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Já Tito, sendo grego, foi um risco que Paulo correu. Mas não foi uma provocação. Um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Então nós temos a identidade aí de Barnabé, um judeu levita, natural de Chipre. Atos 4:36 vai falar isso. Então ele, entre os apóstolos, não tinha problema nenhum, ele era respeitado, de confiança, seu papel era evidenciado, de defensor de Paulo, né, ainda diante dos apóstolos. E Tito era um gentil, era diferente. Tito era um gentil. Então, mas Paulo jamais quis levar Tito para provocar alguma confusão, porque o intuito da reunião não era confusão, mas era solução. Então, era uma prática da identidade judaica a circuncisão. Paulo decidiu não ceder nesse ponto. Por quê? Senão ele comprometeria a essência do evangelho. Se ele faz a circuncisão em Tito, aí ele era judaizante. Aí ele estava dizendo que tudo que ele pregou era mentira e que realmente, para ser salvo em Cristo Jesus, precisava fazer a circuncisão. E se era necessário fazer a circuncisão, também era necessário seguir a Torá à risca, rigidamente. Já com Timóteo é diferente, é razão cultural e ministerial, não doutrinária, é diferente com Timóteo. Por quê? Porque ele era judeu. Ele era de uma família judaica, é diferente de Tito. Então Paulo foi corajoso levar Tito e não aumentar a confusão. Olha que maravilha. Quando nós temos o nosso direcionamento, né, através da palavra de Deus e pelo Espírito Santo, não tem problema nenhum. Então, olha, Tito não precisava ser, a não ser que por ele, livre, espontânea vontade, ele dissesse, olha, eu sei que eu não preciso, mas eu tenho vontade. É diferente. Então, Paulo vai fazer o quê? Ele vai defender o evangelho da graça. Tito torna-se um exemplo claro, limpo, esclarecido, da melhor forma possível, que nós não estamos sujeitos à lei. Não vamos desrespeitar, claro. Né? Mas Paulo vai fazer o quê? Vai defender o evangelho da graça. Um exemplo, eu não pode comer, eu não quero comer carne de porco. Mas você está sendo judaizante. Não, eu escolhi que eu não quero em relação a um voto, um compromisso da minha parte com Deus. Mas e quem come? Não tem problema, pode continuar comendo. A opção é minha, não do outro. É isso que nós devemos ter em mente. Eu quero guardar o sábado, mas eu vou deixar mais para frente, tá? Então, a postura de Paulo nos ensina a resistir a qualquer tentativa de adição de requisitos, de rituais, enfim. Temos a nossa liturgia, temos o nosso estatuto, temos sim, mas nós não podemos colocar esse estatuto, por exemplo, da Assembleia de Deus, como se fosse um requisito para a salvação. Não. O requisito para a salvação está dentro da Bíblia Sagrada. E a única forma de nós sermos salvos é através da pessoa de Jesus Cristo. Nós somos livres. Se eu escolho fazer ou não fazer, é porque eu sou livre. Eu não tenho problema de querer fazer ou por causa disso, de ser salvo. Não, eu sou livre. Eu conheço Jesus. Ele é verdade. Ele é o caminho. E através da verdade, eu sou liberto. Vamos à nossa sinopse do ponto 1. Vai dizer o seguinte: a tendência judaizante era uma ameaça à verdade do evangelho e ao futuro do próprio
cristianismo. Vamos para o nosso segundo ponto? Estou tentando ser mais rápido, mas enfim, vamos embora, vamos em frente. O espanto do apóstolo Paulo em Gálatas, na Galácia, né? Ele ficou espantado. Tão logo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio dele. Então ele fica espantado. Gálatas 1:6 ele vai dizer, olha, eu estou espantado, imagine, eu estou surpreso. Eu estou admirado como que vocês mudaram, né? A King James ela vai dizer assim, eu estou chocado. Eita glória! Eu estou chocado como que vocês que estejais vos desviando tão depressa. Então está aí o espanto do apóstolo Paulo. Ele está admirado. Primeiro, ele ficou espantado. Ele admira. Paulo está perplexo com a atitude das igrejas da Galáxia. Aqueles irmãos abraçaram o evangelho, mas logo depois abandonaram. Paulo está admirado ao ver a rapidez. Em vez de dar graça a Deus pela igreja, né, pelo início. Olha, Gálatas é a única carta em que não há oração, nem louvor, nem ações de graça, nem elogio. Você não vai encontrar em Gálatas. Ele só vai chamar a atenção, mas não tem oração. Ele não louva ninguém, ele não faz ações de graça, ele nem elogia a igreja, ele só fica espantado como que depressa vocês têm mudado. Então vamos para nossa lousa, né? Vamos para o nosso quadrinho, a palavra grega metatiremi, quer dizer, o que quer dizer essa palavrinha? Quer dizer transferir, alterar, remover. Eu transfiro, eu vou para outra parte. É isso que está querendo dizer. Então, o uso dessa palavra em grego significa principalmente transferir ou mudar a posição de algo. Isso vai implicar numa realocação física, quer dizer, uma mudança de estado ou condição. Sabe, no Novo Testamento era usado tanto para contextos literais quanto metafóricos. Era usado nos dois. Como mudar a lealdade de alguém, uma pessoa, né, de um reino para o outro. Essa é a palavra, é a junção de duas palavras, meta, que significa depois, né, além, e titemi, que significa colocar ou definir. Então, equivalente ao hebraico, esse conceito vai ter a tradução de transferência, que é abar, que significa passar por cima ou através, mudar ou transferir. Então, dentro do contexto cultural, histórico, né, do mundo romano, do greco-romano da época, essa transferência ou mudança tinha um significado muito, como diz assim, dentro de uma esfera legal, filosófica e religiosa, né, ela tinha em vários contextos. Então, especialmente, era usado especialmente no texto religioso. Frequentemente carregava a conotação de mudança de estado menor para um maior, quer dizer, saía como da mortalidade para a imortalidade, dos reinos terrestres para os reinos celestiais. Então essa era a mudança, essa era a transição. Então Paulo estava admirado como que eles mudaram do reino de Deus para o outro reino, saíram. Como que eles se transportaram dessa forma, né? Como que eles mudaram. Então houve a preocupação dele, nós temos ali 2 pontos, né? O espanto do apóstolo Paulo, quanto depressa, e depois a apostasia dos crentes, tão depressa eles passaram. Né? Tão depressa. Aí tem mais 2 objetivos, que é abandonando a Deus, o Deus da palavra e a palavra de Deus. Então eles não só abandonaram a Deus, mas a sua palavra. Eles abandonaram a Cristo, aqueles que vos chamou para a graça do Evangelho. 1:6, ele estou chocado, ele diz, a segunda parte ele vai dizer, tão depressa daquele que vos chamou
pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E outro evangelho não é o evangelho verdadeiro. Outro evangelho é o evangelho falso. Paulo faz um trocadilho de palavras, né? O outro evangelho anunciado pelos judaizantes. Outro, etes, né? Outro, subida, diferente, e alhos. Outra da mesma substância. Paulo declara ironicamente, ele vai dizer com ironia, né? Como que se vocês voltam, né? Como que vocês... Eu imagino que ele não tinha, ou talvez o semblante dele não era de raiva, talvez o semblante dele era, eu imagino, meio sarcástico, né? Meio rindo, dizer assim, capaz, sabe quando o filho faz alguma arte, apronta alguma coisa, e você não consegue brigar com ele, você dá uma risada, rapaz, menina, moça, eu não esperava isso de você, hein? Mas que coisa! Então, o espanto dele foi tão grande, conforme nós vimos a tradução da palavra, que ele não estava acreditando. Então, o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, da salvação, da fé. Em quem? Em Cristo. O outro é denunciado por Paulo. É das obras, do acréscimo, do que acrescenta, do sacrifício humano. Não. Nosso evangelho é do sacrifício de Cristo. Precisamos cumprir a lei? Precisamos sim. Se abster da idolatria, da comida oferecida a ídolos, do sexo ilícito, do sangue e da carne sufocada. As outras, se você quiser seguir, nós vamos ver para frente. Não vou adiantar, tá? Então, é diferente o evangelho que os judaizantes estão apresentando. Não é o que o Paulo estava pregando, não. Não. Ele falou, não, vocês estão com outro evangelho. E aí vem o segundo ponto. Quem eram os judaizantes? Esse é o segundo ponto da nossa lição, do segundo ponto também. O termo judaizantes vem do grego iadaizo, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. E aparece uma única vez no Novo Testamento. Esse nosso comentarista aí também é uma bênção de Deus, né? Ele deixou mesmo uma lição para nós só... Não precisava, claro, a gente trazer mais conteúdo, vai ajudar bastante, né? Então a palavra iodaizo, que significa viver como judeu, reflete o esforço de alguns para importar as práticas do judaísmo aos gentios convertidos. Gálatas 2:14. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não conforme a tradição judaica, por que obriga os gentios a viver como judeus? Então ele repreende Pedro ali, falou, Pedro, você está vivendo, né? E Pedro, quando via os judeus chegar, ele saía do meio dos gentios. Paulo já falou, não, aí você tá, como diriam, né, de brincadeira comigo, não faça isso. Então quem era o judaizante era esse, que tinha suas práticas, né? Então o termo judaizante, já falamos aqui, é importar as práticas do judaísmo e era um problema. Porque eles representavam uma ameaça para o evangelho. Você pode ver que todo ponto onde os judaizantes atuam, eles vão trazer um problema, que é o quê? Eles vão ameaçar o verdadeiro evangelho. Eles defendem a justificação pelas obras e lei. Não, é como eu falei para vocês. Orar não garante a minha salvação. Jejuar, ofertar, dizimar, não faltar um dia da campanha dos 12 dias, não, nada disso faz concluir, vai me tornar salvo. Não, mas eu faço tudo isso porque eu sou salvo. Eu não faço isso para ser salvo. Eu faço porque eu sou salvo.
E não porque eu mereço, é porque é um dom de Deus. E não é mérito nosso. E aí vem um conflito. Falsos irmãos querendo escravizar. Não, se você não fizer isso. Eles estavam querendo espiar, tirar a liberdade dos irmãos. Gálatas 2:4 vai dizer que eles estavam querendo tirar. Essa questão foi suscitada devido ao fato de algum falso judeu ter se infiltrado, eles se infiltram. Os falsos mestres, eles vêm de dentro, como nós vimos na aula passada, eles não vêm de fora, eles se infiltram dentro da congregação, no meio do rebanho, para trazer essas heresias, esses falsos ensinos. Então Paulo repreende Pedro. E aí vem a resposta de Paulo aos judaizantes, que é o ponto de número 6. A firme defesa da justificação pela fé. Ele diz, olha, 2:16, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo e de forma alguma pela prática da lei. Portanto, é certo que praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Então, Paulo dá uma resposta e ele apela para a liberdade cristã. Não estão mais sendo ou subjugados pela lei. Não, nós somos livres em Cristo Jesus. Então, a rejeição à circuncisão e outros requisitos para a salvação, ele diz que não precisa nem a circuncisão e nem a incircuncisão. Não era porque eu não ia ser incircunciso que eu ia dizer que o judeu não pode ser salvo porque é circunciso, está respeitando a lei. Também não é isso. E por isso acontece o concílio também em Atos 15 em Jerusalém. Nosso ponto de número 3, o clima e a tensão. Aí esquentou, né? Aí o clima esquentou. Não é necessário muito esforço para perceber quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. O versículo 9 parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade. Então nós vemos aí essa questão, essa tensão. Os judaizantes, na sua lição está escrito assim, chamado de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Então no verso 4 nós vamos ver que eles se infiltraram, eles não foram convidados para essa reunião. Tá? E o pior é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguem estar infiltradas até hoje na igreja. Né? Então o evangelho pregado aos gentios, Paulo vai dizer nessa tensão que é o mesmo. Eu expus o evangelho que prego entre os gentios. Eu não mudei. Eu não preguei uma coisa para os judeus e outra coisa para os gentios. Não. O evangelho pregado aos gentios é o evangelho da liberdade. É a liberdade cristã, não é sinônimo de licenciosidade. Nós temos que entender isso também. Então, Paulo, primeiro, ele fala que o evangelho pregado aos judeus foi o mesmo que ele pregou aos gentios. Não havia diferença. Não havia conflito naquilo que Paulo pregava. Ele pregou tanto, não havia uma diferença, não havia esse conflito. Ah, mas lá você pregou diferente. Não, era o mesmo, tá? Era o mesmo evangelho. Atos 13, 38 e 39, Paulo vai dizer o seguinte, olha bem, a mensagem de Paulo na Galácia, aos crentes da Galácia. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudesse ser justificado
pela lei de Moisés. Ele não está condenando a lei de Moisés, mas ele está dizendo que pela lei não tem como o homem ser justificado. O evangelho pregado aos gentios é de liberdade. Tito, né? Já citamos e vamos falar dele de novo. Ele é salvo e ele não precisou ser circuncidado. Então, Tito era um gentio incircunciso para eles, mas Paulo está dizendo, não, ele é livre. Então, a liberdade cristã que Paulo pregava não é sinônimo de licenciosidade. A liberdade cristã que Paulo pregava não é uma permissão para explorar ou oprimir o próximo. A liberdade cristã que Paulo pregava não é uma autorização para ignorar a lei. Não, de forma nenhuma, não era para ignorar a lei. Gálatas 5:14. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele diz no 15, porém se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruir mutuamente. Então, ele está dizendo assim, esse 5:14 é uma síntese da lei, de toda a lei de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o seu coração, e o próximo como a ti mesmo. Então ele não estava debatendo contra a lei, ele não estava anulando a lei, ele estava só dizendo que esses adereços, vamos dizer como no carro, esses acessórios, quando você compra um carro, ele tem acessórios, não iam influenciar para a salvação. Não era necessário acessórios para a salvação. Isso que Paulo estava dizendo. Vamos à sinopse do nosso ponto 2. Os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. Nosso terceiro e último ponto, vamos lá, para encerrarmos a nossa lição, tendência judaizante de hoje. Primeiro, o mesmo evangelho. É um só, não há dois. O evangelho de Pedro e de Paulo, também chamado respectivamente evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Não há diferença no evangelho, é só porque Pedro pregava para os judeus, foi escolhido por Deus para fazer isso, e Paulo foi escolhido para trazer a salvação até a minha pessoa, que eu era um gentil. Então, o mesmo evangelho. É o mesmo. Não há dois, só um. Paulo vai ressaltar. Não existe um evangelho especial para uma classe, seja ela judeu, gentil, grego, não importa, não existe um evangelho especial. O único evangelho que existe, o único meio de salvação que existe é Cristo. É mediante a fé, que já foi citado, Efésios 2:8. O evangelho da circuncisão refere-se à pregação aos judeus, da incircuncisão aponta para os gentios. Simples. Compromissos diferentes. Mesma mensagem. O compromisso do judeu é um com Deus. O nosso compromisso com Deus é outro, mas a mensagem é a mesma. Ele foi escolhido, 1 Timóteo 2:7, 2 Timóteo 1:11, ele diz que foi escolhido como apóstolo e doutor dos gentios. Ele torna-se um instrumento de Deus para levar o evangelho aos gentios e não aos judeus. Já Pedro tinha um ministério aos judeus, não é difícil de entender isso. Mas é o mesmo evangelho. Não há dois evangelhos diferentes. Tá? 2. O perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios que ameaçavam a liberdade cristã e o perigo do cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam a cerne do evangelho, pois colocavam
a lei acima de tudo. Então nós vamos ver aí, Paulo, ele alerta, né? Paulo vai alertar os crentes para isso. Então, Paulo alerta, ele escreve ao Gálatas para fortalecer o ensino distorcido dos judaizantes. Ele vai fortalecer os crentes. Tem dois problemas graves: ameaça à liberdade cristã e o cristianismo se tornar mais uma seita, rituais de cumprimentos de ritos e leis, só isso, sem salvação. E Paulo vem dizer que é para guardar o evangelho. Essa ameaça à liberdade cristã, ela vai levar nós de novo à escravidão. A insistência em observar as características de um judeu vai trazer de novo a escravidão. Vai romper com a graça. Vai ser uma imposição de fardos que nem eles mesmos conseguiam. Nem eles conseguiam cumprir. Nem eles conseguiam organizar. Então o perigo de o cristianismo se tornar uma seita. Desvio da universalidade do evangelho. Romanos 1,16 é para todos os povos, sem distinção. E a doutrina judaizante não tinha isso. Ia desvirtuar a identidade cristã. O cristianismo baseia a fé em Cristo, não na herança cultural. Como eu disse, o evangelho ele é sensível à cultura. Mas ele não é uma herança. Não. Ele é só sensível. Ele respeita. Separação em vez de unidade. Não ia ser uma igreja unida. Então vem a resposta de Paulo. É uma rejeição clara. Ele não aceita. O foco é na suficiência de Cristo. É um chamado a nós estarmos vigilantes quanto às falsas doutrinas, quanto à imposição. Não, porque se você não fizer isso, e isso vai além, porque muitas vezes não é só os ritos judaicos, não é só isso, mas muitas vezes a imposição. Se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Não, o evangelho não é prisão. O evangelho não se baseia em trocas, que se você não fizer tal coisa, não seguir tal rito que não esteja dentro da Bíblia Sagrada, você não será salvo. Não, não. Nós precisamos estar atentos a esses falsos mestres. Nós precisamos estar vigilantes. E aí nós precisamos conhecer também as práticas do judaizante. Nós precisamos conhecer essas práticas. E quais eram? Basicamente, básico, é muito, mas o básico. Guardar o sábado, né? Observância rigorosa no kashrut, termo judaico para as leis dietéticas do judaísmo. Então, o que pode comer, o que não pode. Os alimentos têm que ser kasher. A liturgia da sinagoga, o uso do shofar, da trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso do talite, do manto, o chale, o uso do chale para a oração, o uso do kippar, do solidel. Os judeus religiosos usavam na cabeça. Então, primeiro, eu posso usar? Posso. Eu tenho, estão vendo atrás de mim? Ó, eu tenho ali a menorá, eu tenho a mezuzá que é colocado na porta, que era a lei que não tinha como escrever toda a lei na porta, então eles escreviam bem pequenininho e fixavam na porta. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para você ver. Olha aqui, eu ganhei de um aluno meu. Olha que maravilha. Então ele vem com 2 pininhos, olha, aqui e em cima, e dentro aqui vai a lei, toda a Torá. E daí fixa na porta, para ele não esquecer. Eu posso ter isso? Posso, eu tenho. Não coloco na minha porta. Eu não tenho na porta de casa. Eu tenho aqui. Eu tenho a menorá aqui. Eu ainda quero comprar a Arca da Aliança. Quero ter aqui na minha mesa. Eu quero comprar ainda outro menorá, outro caçal. Quero, sim. Eu queria ter um talite, não comprei porque é caro. Não tenho condições. Eu queria ter um kippá. Quem quiser me dar de presente, pode me dar. Eu quero ainda comprar um shofar, ou se eu ganhar um shofar, vai ser uma bênção de Deus. Então,
Ah, mas pode usar no culto, pastor? Pode. Pode tocar o shofar no culto? Pode. Tá? Então, assim, não é problema. O problema é que se não tocar o shofar no culto, a presença de Deus não vamos ter a presença de Deus. Não. Aí é ser judaizante. É porque para mim ler a Bíblia, eu tenho que colocar o talit, eu tenho que colocar o kippah, e eu tenho que ler de frente para o altar, não posso virar as costas para o público, porque senão Deus não vai... Não, isso é ser judaizante. A insistência na observância da lei. A tentação de rejeitar a nova aliança. Quando eu falo assim, que a pessoa escolhe, por exemplo, guardar o sábado, nós não sabemos como que é guardar o sábado, porque se nós soubéssemos como que era, nós guardaríamos. Porque está dentro dos 10 mandamentos. Por que nós não obedecemos os 10 mandamentos? Então veja, não desfaça a circuncisão. 1 Coríntios 7,18. Ele diz, é judeu, quer fazer? Não pare, continue. O filho nasceu, ao oitavo dia faça. Apresente ele ao templo. Jesus foi feito. Isso é lei. Nós fazemos dentro da igreja. Apresentamos criança. E olha só, a apresentação de criança nós fazemos de menina e de meninos. Não é verdade? Não é lei? É lei. E está dizendo aqui Lucas no capítulo 2, quando Jesus foi apresentado, nós não lemos todo o texto. Mas quando Jesus foi apresentado, deixa eu ler aqui para vocês o texto. Jesus é apresentado no templo. Completando-se 8 dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido ortogado pelo anjo antes dele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação dele, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê, Jesus, até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo, assim como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. É lei. E nós apresentamos criança, só não respeitamos a forma, que era só para apresentar o primogênito do sexo masculino. Não quer comer carne de porco? Não coma. Mas não critique quem quer comer. Não condene quem quer comer. Quer colocar o talit, o talit para orar? Coloque, faça a sua oração. Te faz sentir bem com Deus? Faça, mas não critique quem não faz. É judeu, o que ele está dizendo? Não desfaça a circuncisão. Insista em observar a lei. Não rejeite a nova aliança. Agora, se não é judeu, não há imposição de circuncisão. Nem dos costumes judaicos. Ah, mas a Páscoa é judaica. Nós não entendemos, nós deveríamos compreender como que é feita a Páscoa. Por que é feita? Quais os alimentos? O que se faz durante... A gente pensa que é só comer algumas coisas, mas não é. Você precisa entender, você precisa compreender o que é guardar um sábado. A oração que é feita abençoando a família, os filhos, a casa. Se nós entendêssemos, compreendêssemos, nem por isso nós éramos obrigados ou somos obrigados a guardar o sábado, não. Inclusive, eu aprendi que se você se sentir obrigado a guardar o sábado, ele não é para você. Se você se sentir obrigado a guardar, a fazer alguma coisa, não é para você. Então, a perspectiva paulina na unidade em Cristo, para os judeus e para os cristãos. Então é isso. É judeu? Faz. É para o judeu?
faça. Não há necessidade de abandonar a sua identidade cultural. Se você é judeu, se sente bem fazendo isso, não precisa importar, mas você não pode, não precisa deixar. E para o gentil, não quer adotar as práticas? Não adote. Mas se algum gentil quiser adotar, não o condene. Foi alguém chamado no estado incircunciso? Não se circuncide. Esse era o estudo de Paulo. É judeu, quer continuar com a sua cultura? Continue. Não é? Não precisa. Mas se quiser, você é livre. Eu sou livre para seguir a Cristo. Da forma, dentro das Escrituras, claro. Mas a gente não pode... tem um pastor que faz um culto e na hora do culto ele toca o chofar. Glória a Deus por isso. Deixa ele tocar o chofar. Mas tem um pastor lá que coloca o talite e faz uma oração com o talite. Deixa ele orar com o talite. Ele coloca o kipar porque ele entende. Deixa ele. Mas tem que entender que esses requisitos não vai salvar. Não vai tornar ele mais salvo ou menos salvo, ou salvo e não salvo. Não, não é isso que vai tornar ele assim. O que vai nos tornar salvos em Cristo Jesus é a fé. Porque é um dom de Deus e não pertence a mim. Não pertence a você. Nós poderíamos sim. Eu penso um dia, na ceia do Senhor, nós temos o culto, temos uma ceia de Páscoa, bem na época da Páscoa. E nós comermos primeiro a Páscoa, as bênçãos da Páscoa, entendermos que ela aponta para Cristo e depois participarmos da ceia do Senhor. Você já imaginou que maravilha? Um culto com uma refeição, lembrando, mostrando como foi, como era a figura, e depois nós participarmos da ceia do Senhor e celebrarmos. É celebração, é celebrar a ceia, não é, algo preso também, é livre. Eu sonho um dia que na igreja nós possamos fazer isso, celebrar a ceia do Senhor, primeiro a Páscoa, depois a ceia. Se nós pudéssemos fazer a festa das cabanas. Pastor, mas o senhor está judaizando. Não estou dizendo que isso vai tornar a gente mais crente, menos crente, melhor ou pior do que alguém. Não, mas se fizéssemos para entendermos o que o povo de Deus passou. Para nos aproximarmos mais de Deus. Orarmos dentro das cabanas, entendendo como eles viveram, qual era a relação deles. Quem sabe numa festa dessas das cabanas nós não sairíamos para fora de noite e viríamos de repente uma chama igual aconteceu no deserto. Para Deus nada é impossível, ele não mudou em nada. Mas o que torna as coisas pecado é condenar os outros por não fazer. O simples fato de eu orar e dizer que você não ora, que você não é crente, eu já estou pecando, não adiantou nada a minha oração, porque não é esse o motivo da salvação. Não é dizer que eu sou melhor que você porque eu oro. Não, não é esse. Entenda. Nós somos salvos, livres em Cristo Jesus, para andarmos dentro da sua palavra. Amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, e o próximo como a nós mesmos. Para isso que nós somos salvos. Vamos para a nossa sinopse do ponto 3. Ela vai dizer o seguinte: contra a tendência judaizante é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei. A lei vai dizer como eu estou. A lei vai ser como um espelho, mostrando o homem pecador que eu sou. Eu preciso da lei. É necessário a lei para dizer em que estado eu me encontro. E aí vem Jesus, que morreu na cruz para me tirar da lei. Eu não estou mais debaixo da lei. Aí sim, eu faço, mas porque eu quero fazer, porque eu amo fazer. Não porque eu sou obrigado e não porque vai me salvar, não. Eu faço porque eu sou salvo. Vamos para a nossa conclusão? Conclusão da nossa lição. Segunda lição. O resultado da reunião
foi desfavorável aos judaizantes. Não podia ser ao contrário mesmo, tinha que ser desfavorável a ele, né? Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Então eles já mostraram que a obra da salvação é em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Até hoje nós temos aí usando para a nossa defesa do Evangelho, né? Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão perseverando na cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Os judeus messiânicos são aqueles que creem em Jesus, que ele morreu na cruz, que ele vai voltar, mas eles continuam na prática cultural deles, e não há nenhum problema nisso. Eles não vão ser salvos por isso, mas eles creem que eles têm que seguir dessa forma. E nós vamos continuar seguindo da nossa forma. Vamos orar? Feche seus olhos, ore junto comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno, Senhor, que eu possa compreender, Senhor, através dessa lição, entender juntamente com os alunos, Senhor, que a salvação é um dom de Deus. É por meio da fé e não pertence a nós. Que nós somos livres, Senhor, para te servir com o melhor que possamos oferecer. Que o nosso sacrifício ele tem que ser vivo, santo e agradável. Senhor, que eu te sirvo, ó Deus, inteireza de coração, sinceridade, fidelidade. É isso que o Senhor procura em nós. Senhor, se eu oro com um adereço ou não em mim, Senhor, isso não vai influenciar no nosso relacionamento. Isso não vai influenciar na minha fé e em te seguir, Jesus. Nós sabemos que todo aquele que nele crer, for batizado, será salvo. Nós cremos que todo aquele que se arrepende dos seus pecados, reconhece que Cristo morreu para a nossa salvação, é aquele que vai morar contigo, ó Deus. Que só entramos no seu reino através do arrependimento dos nossos pecados. Que só entramos no seu reino através, Senhor, de praticarmos a justiça, e a nossa justiça ainda, ela precisa exceder as dos fariseus. Senhor, nós sabemos que cumprimos toda a lei, sim, é possível, amando a Ti, Senhor, e ao próximo como a mim mesmo. Assim eu oro, Senhor, abençoando a cada professor, aluno, pastor, a cada membro, Senhor, para que possam crer que são salvos, livres para te servir. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus, e quem concorda diz amém. Shalom Vrahá, Lehitraot, até a próxima, se o Eterno assim nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.